Bom, boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio, eu sou professor da PUC-Rio, Departamento de Economia. Também escrevo para o Nexo às vezes. Não sei se vocês leem, acompanham, mas é um lugar legal principalmente para vocês estudando, de ler e entender o que está acontecendo no Brasil em termos de políticas públicas. Então, não era muito óbvio para mim qual ia ser o formato, então eu vou fazer um pouco o que está escrito aqui, mas vou também improvisar um pouquinho, porque eu acho que também é bom vocês participarem, fazerem perguntas, né? De repente conversar um pouco com a Lena também, que ela acha de alguma dessas coisas. Então, eu vou começar falando um pouco, dando um panorama. Eu não trouxe gráficos e etc, porque eu acho que essas coisas talvez vocês conhecem, mas eu vou botar algumas coisas em perspectiva da maneira como eu vejo onde é que a gente está em termos de políticas públicas e políticas sociais de uma maneira específica, talvez com um saborzinho um pouquinho diferente ao que normalmente vocês talvez veem por aí. Então, a primeira coisa em termos de onde a gente está é uma mudança de patamar e uma mudança relativamente recente, eu diria, né, de uns 5, 6 anos para cá, de uma tendência que vinha gradual, mas digamos de forma persistente, acontecendo no Brasil, que era uma caída significativa tanto de pobreza quanto de desigualdade, né? Então, desde ali mais ou menos 2002, 2003, tanto por o que aconteceu no Brasil em termos de crescimento econômico, ciclo de commodities, etc., como também em termos de políticas redistributivas que foram implementadas, tanto em nível de governo federal, quanto também expansão de diferentes políticas pelo país, governos estaduais e municipais, muitas vezes governos estaduais complementando políticas sociais feitas no nível agregado. Então, isso a partir ali do momento que você começa com uma crise econômica e com uma crise política, e onde essas duas coisas interagem, muda de forma bastante drástica, na verdade, né, quando você vê uma curva, por exemplo, de igualdade no Brasil, onde pobreza e desigualdade começa a crescer de novo. Então, acho que a primeira coisa da gente entender é que algumas das coisas que a gente achava que estavam indo na direção certa, agora mudaram. Então, não só a gente precisa se preocupar de reduzir a desigualdade brasileira, que basicamente continua sendo, mesmo depois de todos esses anos, uma das mais altas do mundo, como agora a gente tem que também se preocupar que ela não continue aumentando. Então, acho que isso é uma das coisas importantes para a gente entender um pouco onde a gente está. A segunda coisa que eu acho que é importante entender, e isso eu tenho uns 2 gráficos que eu vou mostrar para vocês, é que parte da queda da desigualdade, pobreza, etc., obviamente que tem a ver com padrões de crescimento econômico. É muito difícil a gente imaginar que a gente consegue implementar políticas sociais que realmente consigam reduzir pobreza e desigualdade de uma maneira persistente sem mexer em crescimento econômico. No fundo, essas duas coisas estão ligadas, ou seja, países internacionalmente que no médio prazo conseguiram sistematicamente reduzir pobreza e desigualdade são países que conseguiram crescer e, obviamente, crescer redistribuindo para quem precisa mais. Então, é muito difícil você conseguir reduzir pobreza e desigualdade sem crescer, tá? E aí, uma coisa que eu acho que é importante entender para o caso brasileiro, uma coisa que eu acho que é importante entender para o caso brasileiro é que parte do que explica o baixo crescimento do Brasil é um ponto que eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem o que eu estou falando, mas é que a produtividade dos fatores no Brasil está estagnada há muito tempo. Há muito, muito tempo. Então, assim, é impossível a gente entender crescimento econômico sem a gente entender que a gente precisa implementar políticas que consigam melhorar a produtividade tanto de fatores como do trabalho no Brasil, tá? E aí, obviamente, vocês podem dizer, bom, mas o que tudo isso tem a ver com política social? Bom, tem a ver com política social, e esse é um dos pontos que eu vou fazer daqui a pouco, que, na verdade, eu acho que a maneira como a gente pensa em política social no Brasil, ela é estreita demais. E tem várias coisas que a gente precisa pensar que fazem parte de política social que tem um impacto lá na ponta em pobreza ou desigualdade muito maior do que simplesmente programas de transferência de renda de uma maneira direta, tá? E por último, eu vou fechar, isso aqui é só um pouco o que eu vou falar nos próximos, 20 minutos, tá? E por último, o que eu quero falar é que uma das coisas que faz com que a gente tenha
incapacidade de avançar em implementar políticas sociais que sejam boas, bem desenhadas e persistentes, em parte, é a falta da cultura de avaliação de políticas que a gente tem no Brasil. Tá? Então, parte do nosso problema é a gente ter uma dificuldade muito grande de entender e de conseguir avaliar o que funcionou, o que não funcionou, de uma maneira concreta, robusta, séria, e tentar deixar para trás o que não funcionou e tentar implementar coisas que funcionam. E mais do que isso, mesmo o que funciona, entender se o que funciona de uma maneira custo-efetiva. Tá? Você tem 10 maneiras diferentes, por exemplo, de melhorar a qualidade da educação. Algumas são muito mais caras que outras. Então a pergunta é, o que a gente deveria fazer? Como que a gente deveria, por exemplo, focar em melhorar a qualidade da educação? Tá? Então, eu acho que uma das coisas que falta para a gente no Brasil, isso mesmo em nível comparado, e comparado com outros países, mesmo na América Latina, por exemplo, quando você olha para México, ou Chile, ou Colômbia, falta avançar uma cultura de avaliar as nossas políticas sociais de uma maneira séria, de uma maneira que a gente consiga dizer, olha, isso aqui, apesar das pessoas estarem felizes com essa política, o impacto dela é relativamente pequeno. Tá? Então, vocês podem me interromper, viu, gente? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, não fiquem tímidos. Então, deixa eu começar mostrando 2 gráficos para vocês, que é a parte otimista, para depois a gente entrar na parte pessimista. Porque é bom sempre a gente dar um passo para trás, apesar de estar tudo caótico e horrível, dar um passo para trás e entender que se você pegar o que aconteceu no Brasil de 1950 até hoje, na verdade o Brasil avançou de uma maneira considerável. Né? Se você olhar, por exemplo, o que aconteceu com a nossa renda per capita, o Brasil avançou muito. Se você pegar indicadores sociais, você pode pegar esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, diferentes coisas, a gente também avançou muito. Então, houve um avanço, digamos assim, secular de longo prazo no Brasil. Tá? Agora, uma coisa que eu acho que é importante, voltando a esse ponto que eu estava falando antes, de entender, o grande nosso problema hoje é esse descolamento que você tem no Brasil a partir dos anos 80 entre a evolução de renda per capita com a evolução de produtividade. E aqui pode ser produtividade do trabalho, tem gráficos de produtividade dos fatores, por exemplo, não é muito diferente. Então o ponto é, basicamente, se você pega a partir meio dos anos 80 até hoje, a produtividade do nosso trabalhador, ela continua igual. Tá? Obviamente que isso tem vários fatores aqui por trás, que tem a ver com qualificação, que tem a ver com educação, que tem a ver com um bando de coisas. O ponto é muito difícil você pensar em crescimento no longo prazo sem você conseguir mudar a produtividade dos fatores. Tá? E aí, por último, só mostrar para fazer esse ponto de produtividade, isso aqui é um gráfico, isso aqui está roubado do Pedro Cavalcante, do Fernando Veloso, tá? Num trabalho meio antigo, vai só até essa série só até 2010, eu acho, 2008, mas é só fazendo o ponto de que essa expansão de fatores que você teve no Brasil, capital, trabalho, educação, etc., ela está totalmente descolada de novo de produtividade dos fatores. Tá? Então, assim, ponto número 1 para fazer crescer, a gente precisa entender isso aqui. Por que o Brasil é tão pouco produtivo? Tá? E essa pouca produtividade está correlacionada com várias coisas. Quando a gente fala assim, o Brasil precisa de reformas microeconômicas, o que a gente quer dizer com reformas microeconômicas? São coisas do tipo a quantidade de dias que demora, por exemplo, para abrir um negócio no Brasil, comparado com outros países. São coisas tipo índices de proteção legal no mercado de crédito. Por que eu vou dar crédito se eu não tenho nenhuma proteção que as pessoas vão pagar de volta? Tá? Qualidade de infraestrutura. Então você pode dizer, tem um bando de coisas diferentes que afetam a produtividade dos fatores que são importantes para a gente conseguir crescer no longo prazo e se desenvolver. Tá? Obviamente que tudo que eu falei até agora não tem absolutamente nada a ver com política social. Você pode pensar assim, olha, tudo isso é verdade e a gente tem essas políticas sociais que afetam distribuição de renda e pobreza no Brasil. É verdade, mas em parte o que essas políticas sociais fazem, de certa forma, são remendos, né? Remendos onde a gente está tentando reduzir, por exemplo, desigualdade, não mexendo e fazendo com que, por exemplo, trabalhadores mais pobres sejam mais qualificados e possam ganhar salários mais altos no mercado de trabalho, mas, por exemplo, fazendo remendos exposed no que a gente não está fazendo antes. Tá? Então esse era, digamos assim, o primeiro ponto que eu queria fazer, que eu acho que é importante, que tem a ver com produtividade. O segundo ponto que eu queria fazer
é que eu acho que muitas vezes, quando a gente fala em política social no Brasil, a gente presta pouca atenção para o que eu estou chamando aqui de políticas sociais indiretas. Ou seja, coisas que têm um efeito enorme sobre pobreza, desigualdade, redistribuição, oportunidades, etc., tá? Mas que a princípio a gente não considera como políticas sociais. Então, por exemplo, que coisas são coisas que a gente não presta a devida atenção no Brasil? Uma das principais coisas que, se você ler a literatura econômica lá fora, que cada vez mais as pessoas estão batendo e batendo e batendo, tem a ver com primeira infância. Ou seja, o retorno que você tem a reduzir as brechas entre crianças pobres que não têm investimento em primeira infância no começo, comparado ao que custa lá na frente você melhorar educação, você reduzir criminalidade, etc., não tem nem comparação, tá? Então tem toda uma leva, o Jim Heckman, por exemplo, está trabalhando isso há muito tempo, o Flávio Cunha, que é um economista brasileiro que está lá fora, que está em Rice, tem uma agenda de pesquisa nisso. Então, a ideia é, investimentos em primeira infância, eles têm um efeito enorme, não só em acumulação de capital humano na escola, no colégio, etc., como mesmo lá na frente no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa em política social, é esquisito que a gente não pense em primeira infância. E na verdade, assim, não é que a gente não pensa, porque se você pegar um MDS, né, no final ali, não diria no final, mas a partir dos anos 2010, 2012, tem uma incorporação de questões de primeira infância, mesmo dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, e programas que tentam, por exemplo, juntar o Bolsa Família com incentivos de primeira infância, acesso à creche, etc. Então, eu não estou falando que a gente não preste atenção e que não tenham políticas para isso, mas o que eu estou falando é que quando a gente pensa em política social, muitas vezes a gente não incorpora igualdade de oportunidades muito cedo de capital humano dentro do que a gente fala como política social. Segunda coisa é crime e violência, tá? Então, assim, só um gráfico para vocês, tá? Isso aqui é um gráfico que eu roubei do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Num país onde brancos têm uma taxa de homicídio de 15% e negros têm uma taxa de homicídio de 35%, tá? É difícil você falar de política social e não querer discutir quem é afetado por criminalidade e violência num dos países mais violentos do mundo. Então, essas coisas, é impossível você separar essas coisas. Então, se você quiser falar sobre desigualdade de renda, de salários, entre raças, acesso à educação, onde é que as pessoas moram, etc., é muito difícil você não achar que políticas que, por exemplo, consigam afetar criminalidade e violência de uma maneira correta, não vão ter um efeito social enorme lá na frente, no que as pessoas vão ter acesso a onde morar, acesso à educação, acesso à saúde, etc. Tá? Tem um trabalho recente super interessante, por exemplo, de um pesquisador brasileiro que fez doutorado em Cambridge, que está em UCL, o Ido Lauterti, mostrando o impacto, por exemplo, das UPPs no Rio de Janeiro sobre saúde de criança ao nascer, pelo fato que em favelas extremamente violentas, os médicos mal entram, né? Você tem, tudo bem, você pode ter uma clínica de saúde lá da família, mas ninguém vai trabalhar, ninguém está lá, você não tem enfermeira, tiroteio o dia inteiro. Então, assim, essas coisas têm efeitos em políticas sociais de uma maneira que, a princípio, a gente não pensa, mas tem efeitos enormes em educação, tem efeitos enormes em saúde, tem efeitos enormes em acesso a crédito, em acesso a mercados, emprego, etc. As outras duas coisas, e aí é mais próximo da minha agenda de pesquisa e das coisas que eu faço, tá? Que também a gente não pensa como política social, tem a ver com corrupção e gestão de governos. Então, assim, durante os últimos 10 anos, parte do que eu trabalho são essas coisas. E é impressionante, se você for pensar onde as políticas na ponta acontecem no Brasil, né? Pensa em políticas de saúde preventiva, pensa em políticas de saneamento, pensa em políticas de educação primária, etc. Essas coisas acontecem nos municípios. A quantidade de dinheiro que é desviado dos municípios que deveriam estar indo para essas políticas é uma quantidade totalmente absurda, a gente tem alguns trabalhos sobre isso. E se você quer pensar em política social lá na ponta, é muito difícil você não querer falar de gestão no município, de corrupção que acontece e como você criar políticas para tentar reduzir isso. Tá? E por último, eu botei isso aqui só porque também, né, é impossível você pensar em políticas, principalmente lá na ponta, sem pensar em qualidade de quem você está elegendo, e é que existe uma relação forte entre
quem a gente elege numa democracia e as coisas que são implementadas. E aqui, eu não estou falando aqui só qualidade das pessoas serem boas ou ruins, não. Tá? Aqui eu estou falando, por exemplo, representação na política. O fato, por exemplo, de que num mundo onde você tem mais mulheres políticas, as políticas implementadas são diferentes. No mundo onde você tem mais diversidade racial na Câmara de Vereadores, as políticas implementadas são diferentes. Então, por exemplo, representação e qualidade de políticas vai ter um efeito enorme sobre o tipo de políticas que são implementadas. Tá? E aí, finalmente, eu não estou contando aqui a hora. Tem uns 10 minutos? Não, tem uns 15. Tá. Não, começou a 15 minutos. Tá. Então, finalmente, dado isso, a terceira coisa que eu queria falar aqui, tá? É basicamente a questão central quando a gente fala de políticas públicas, e aqui é onde eu quero empurrar essa ideia de que eu acho que a gente faz pouco isso no Brasil, que é basicamente que iniciativas que a gente deve focar para resolver os nossos problemas sociais. Né? Então, por exemplo, se você pensa em que você estabelece qual é o problema e o que você quer fazer, a questão é o que você faz para chegar lá. Tá? E aqui é onde a gente faz pouco. E a gente faz pouco, eu estou falando a gente como Brasil, a gente como governo federal, governos estaduais, governos municipais, etc. A gente avalia pouco nossas políticas públicas. Então, assim, se você pensa em termos de, sei lá, frequência escolar, como é que a gente aumenta a nossa frequência escolar? Tá? Você pode pensar 1 bilhão de coisas diferentes, de coisas que já foram tentadas e que propostas em diferentes lugares para fazer com que você aumente a proporção de crianças na escola e a permanência de crianças na escola e a finalização, por exemplo, de jovens de ensino médio. Isso vai desde construção de escolas. Vamos construir escolas em lugares onde a gente não tem escola. Então, pensa, por exemplo, lugares rurais onde as crianças têm que andar muito tempo para chegar até uma escola, só que é extremamente caro. Até coisas simples como vamos pagar para as pessoas permanecerem na escola. Né? Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro implementou uma política chamando Renda Melhor Jovem, onde existia um pagamento para jovens de escolas públicas onde suas famílias pertenciam ao cadastro único, para que esses jovens permanecessem na escola sempre quando eles passassem de ano, certo? Isso aqui é um tipo de política que você pode implementar. Tá? Dadas essas diferentes combinações de política, a gente precisa primeiro saber o que funciona, nesse caso, para aumentar a frequência escolar, e segundo, quanto que custa essa coisa que funciona, porque se você tem duas coisas que funcionam, uma é muito mais cara que a outra, talvez você deveria focar o seu real na margem nas coisas que são relativamente mais baratas e não nas coisas que são relativamente mais caras. Tá? Esse tipo de discussão no Brasil, a gente faz muito pouco. Né? Ou seja, se você for pegar e você disser, olha, vamos olhar para os últimos 10 anos no Ministério da Educação e pensar tudo que já foi implementado, qual é o impacto de cada uma dessas políticas importantes e quanto custou cada uma dessas políticas, e vamos pensar hoje o que valeu a pena e o que não valeu, a gente não consegue fazer essa discussão. Por que a gente não consegue fazer essa discussão? Porque a maioria das políticas não tem uma avaliação de impacto. Tá? Aqui eu estou falando de avaliação de impacto. Então vamos lá. O que eu quero dizer com avaliação de impacto? Tá? O que existe são avaliações de processo ou avaliação onde você vai na casa das pessoas e você pergunta assim, seu filho está feliz com esse nosso programa que a gente colocou computadores na escola? E aí vai aparecer uma estatística que diz que 68% das famílias que receberam um programa com computador na escola, os filhos estão felizes. Isso não é uma avaliação de impacto. Tá? Você sabe que eu fiz essa avaliação de impacto? Você leu no livro? Um computador por aluno? Qual? Não. Avaliação de impacto. 5 municípios, você precisa ver. Não dá nada, ou dá? Em geral, essas avaliações de computador dão muito pouco, em geral. São muito pouco efetivas na margem. Então, normalmente, quando a gente fala de avaliação de impacto, a gente sempre precisa comparar resultados de quem participa de algum programa com um grupo que a gente chama de um contrafactual. Ou seja, você precisa comparar o que acontece no mundo onde você faz uma coisa e comparar com o que teria acontecido no mundo onde você não tivesse feito essa coisa. Tá? Esse tipo de avaliação de impacto, a gente ainda faz muito pouco.
Então você tem de maneiras, assim, alguém faz aqui, alguém faz ali, algumas coisas feitas do Ceará, algumas coisas feitas no Rio, etc. Mas, em geral, a gente não faz de maneira sistemática, tá? Então, eu acho que uma das mensagens aqui, que andando para frente, olhando para frente, pensar em termos de políticas sociais no Brasil, do que a gente precisa, é que a gente precisa um pouco mais saber o que funcionou e o que não funcionou, tá? Acho que um bom exemplo disso, por exemplo, são discussões em termos de ProUni no Brasil, né? As discussões de ProUni no Brasil, por exemplo, elas são intermináveis, né? São totalmente intermináveis. Por quê? Porque você tem uma pequena análise feita do caso de uma universidade aqui, uma pequena análise feita de uma análise de um caso de uma universidade ali. Mas, em geral, existe pouca coisa sistemática feita onde você consiga medir na margem o que aconteceu no mundo onde você tem o ProUni, o que aconteceu com essas pessoas, o que aconteceu com a aprendizagem durante a universidade, o que aconteceu com o salário depois comparado ao que teria acontecido sem o mundo com o ProUni, etc. Então, várias das políticas que a gente implementou nos últimos 10, 15 anos, muitas delas voltam à discussão em parte porque a gente não tem números e não tem avaliações onde a gente consiga dizer, olha, o impacto foi esse ou o impacto foi aquele, tá? E aí eu quero fazer 3 pontos aqui sobre a importância de avaliar. A primeira coisa, obviamente, é você conseguir melhorar o programa. Então, poucas pessoas pensam em avaliação de impacto como um processo onde a avaliação serve para melhorias do programa, tá? Mas, a princípio, você gostaria de avaliar um programa, e aqui eu estou falando da avaliação, obviamente você deveria fazer avaliação de processos de qualquer programa e monitoramento, e saber se os programas estão funcionando ou não estão funcionando, mas, a princípio, você avaliar para ver qual foi o impacto desse programa e, se o impacto não é o que você esperaria, você conseguir mudar esse programa de alguma margem que você consiga descobrir o que não está funcionando, tá? Então, isso é super importante e, de novo, é uma coisa que a gente faz, em geral, pouco. Não só a gente faz pouco, como também, na maioria das vezes, os governos não têm, digamos assim, coragem de utilizar parte de evidências encontradas para modificar o seu programa, né? Não precisa ir muito longe, não é nenhuma avaliação de impacto, mas esse caso recente, por exemplo, do MDS, que varreu e escondeu uma pesquisa, por exemplo, de drogas no Brasil, não é nenhuma avaliação de impacto, mas é um bom exemplo de como uma pesquisa que a princípio poderia informar decisões de políticas públicas não é usada porque o resultado não era exatamente o que a gente queria, tá? A segunda coisa é o que eu estava falando, que é tornar o gasto público mais eficiente, né? Então, a princípio, você gostaria de conseguir comparar diferentes políticas que têm objetivos similares e saber o que é mais efetivo, né? Por exemplo, se você pensa políticas implementadas no Brasil para aumentar o emprego, né? Então pensa em desoneração da folha de pagamento de empresas, que foi uma política implementada que 2 ou 3 estudos mostram que o impacto foi basicamente 0 em termos de emprego público, certo? Então, esse tipo de coisa, ela precisa ser, na hora que você estiver decidindo, eu vou botar meu dinheiro aqui ou vou botar meu dinheiro em, sei lá, empréstimos para o BNDES, você precisa na margem saber aonde cada real está criando emprego ou não está criando emprego, tá? E sem avaliar e sem poder comparar essas coisas, isso aqui é impossível. E tem um terceiro ponto que eu acho que ele é super importante, aí eu não sei, no caso da Lena, se entra nesse estudo que você está falando que você fez, Lena, mas numa federação como é a brasileira, você ter aprendizado entre unidades da federação, né? Então, por exemplo, você pega hoje em dia, o Brasil inteiro em educação está tentando aprender com o que aconteceu com o caso de Sobral em educação no Ceará. Por quê? Porque é uma experiência extremamente bem sucedida, onde, infelizmente, eu acho que também é um bom caso, onde, exatamente porque a gente não tem uma avaliação de impacto, a gente não sabe o que exatamente que foi feito que mexeu no quê, né? Sobral é um bom exemplo disso, onde foram feitas milhares de coisas que deram certo, algumas deram provavelmente mais certo que outras, mas a gente não sabe quais as caixinhas que a gente mexeu que deram mais certo umas que outras. Você tinha alguma pergunta? Estava pensando nessa avaliação do gasto público, se você pensar em termos federais, das políticas maiores, né, das universidades, você consegue pensar quem vai fazer essa avaliação. Mas pensando no plano municipal, eu acho que é um pouco difícil, né? Porque, por exemplo, como que um secretário de educação em Queimados, a gente não sabe o que é, se ele é qualificado para implementar a política e se ele vai avaliar a política, né? Você vê alguma solução para esse tipo de caso desses municípios menores? A avalia tem que ser de
fora. Não, são duas coisas. Primeiro, eu acho que existe uma oferta de potenciais avaliadores acadêmicos que têm interesse em avaliar políticas, né? Independente de qualquer coisa, porque não estou nem falando como consultoria, não, estou falando em termos de aprendizagem de política pública, o que funcione. Eu acho que hoje em dia no Brasil, qualquer estado ou município que esteja fazendo uma coisa inovadora, vai conseguir alguém que esteja disposto a ir lá e estudar o que está sendo feito. Eu acho que isso é número um. Número dois, eu não acho que toda a política tem que ser avaliada necessariamente. Quando eu estou falando assim que a gente precisa avaliar políticas públicas, a gente tem que avaliar coisas onde a gente gaste um montante de dinheiro suficiente para pensar que na margem isso é importante. Então não é que você é um prefeito e cada coisinha que você for implementar você vai querer avaliar. Não é tudo que você vai querer avaliar, né? Mas as principais coisas que você está fazendo com um montante de dinheiro relevantes, eu acho que essas coisas você vai querer avaliar. E aí eu acho que tem várias organizações parceiras que podem ajudar municípios e estados a avaliar, desde universidades e professores, até organismos internacionais, até pesquisadores em organismos independentes, etc. Então, assim, eu acho que essa oferta ela existe. Eu acho que a minha impressão, essa não é a restrição, dada a minha experiência no Brasil. A restrição acho que é muito mais do outro lado, ou porque as pessoas não entendem a importância disso, ou porque elas são relutantes desde o ponto de vista um pouco político de eu não quero alguém de fora vindo avaliando o meu programa e dizendo que esse negócio não funciona. Eu acho que aí é onde eu sinto que o problema é um pouco maior. Mas enfim, esse último ponto que eu queria fazer era só que existe, digamos, conhecimento que pode ser adquirido entre diferentes unidades. E dado isso é uma externalidade, né? O que a gente em economia chama de externalidade. Ou seja, alguém saber uma coisa gera uma externalidade de conhecimento para outra pessoa saber também alguma coisa, né? Então, assim, a princípio, a gente deveria estar coordenando essas ações. Quem vai coordenar isso, não sei, né? Tem uma discussão, por exemplo, no governo federal, inclusive eu acho que recentemente tem uma discussão no Senado, que eu não sei se já passou ou não, do TCU ser um dos órgãos que vão coordenar, por exemplo, avaliações no nível federal, tá? No caso mexicano, existe um Conselho Nacional de Evaluação, CONEVAL, que é, por exemplo, no governo federal, uma entidade separada que coordena as avaliações dos diferentes ministérios. Então, assim, dado um mundo onde existem externalidades, onde a gente precisa saber o que funciona e o que não funciona, existe um ganho de fazer isso num nível um pouco mais agregado, digamos assim, tá? Então, eu acho que esse ponto aqui de gerar conhecimento e externalidades, ele é super importante. Então, deixa eu terminar com o que eu acho que são alguns desafios, tá? Então, isso aqui meio que eu já falei um pouco, que é a melhoria de sistema de monitoramento, implementações de avaliação de impacto, tá? Uma coisa que no Brasil é muito confusa e atrapalha muito a gente é atribuições e cobranças nos diferentes níveis da federação. Ou seja, o que um prefeito tem que fazer, o que um governador tem que fazer e o que a União tem que fazer. E dado que vários programas, da maneira como acontece no Brasil, são transferências do governo federal para municípios ou estados, a questão é quem que você cobra, né? Acho que segurança pública é um ótimo exemplo disso no Brasil, né? Onde a princípio fica um jogando a peteca para o outro, né? Ou seja, a princípio as polícias, elas são estaduais, mas você tem um Ministério da Justiça, né? E a história recente do Brasil, e recente, sei lá, 15 anos, 20 anos, é basicamente o governo federal dizer, olha, estados, segurança pública é com vocês. Ao mesmo tempo onde a gente sabe que drogas, armas, etc., estão entrando pela fronteira, existe coordenação que é necessária para entender dinâmica de crime organizado, etc. Então, assim, isso é só um exemplo, mas existem milhões de outros. O Fundeb é outro exemplo disso, né? O Fundeb é um ótimo exemplo disso, onde, não sei se todo mundo sabe o que é o Fundeb é um fundo, né, que entra uma contribuição de impostos, que é um equalizador de gastos de educação no Brasil. Então é um fundo que foi criado lá atrás para diminuir a desigualdade que os municípios têm de quanto gastar em educação. Municípios e estados, na verdade, mas a desigualdade é muito maior entre municípios, tá? E como é um fundo meio esquisito, no sentido que tem parte de dinheiro municipal, estadual e do governo federal, fica uma peteca que ninguém é responsável, por exemplo, pela fiscalização disso. Nos nossos trabalhos de corrupção, um dos lugares onde você mais encontra corrupção nos municípios, por exemplo, é exatamente em recursos que são desviados do Fundeb.
em parte porque tem pouca fiscalização em como que são gastos esses recursos. Então, você conseguir equacionar um pouco melhor essas atribuições, essas cobranças, eu acho que isso aqui é fundamental olhando para frente em termos de diferentes políticas. Você pode estar falando de Bolsa Família ou você pode estar falando de educação ou saúde. Tá? Existe um problema muitas vezes aqui de coordenação. O terceiro ponto, olhando para frente, é reduzir desigualdade de oportunidades. Então, o ponto que eu estava fazendo, por exemplo, de primeira infância, é um ponto de reduzir desigualdade de oportunidades. Ou seja, a desigualdade no Brasil, ela aparece muito cedo. Né? É você crescer numa favela e com 1 ano de idade você poder tomar um tiro. É tão absurdo o nível de desigualdade de oportunidades que quando a gente pensa em desigualdade, o nosso foco, historicamente, tem sido muito mais um foco de reduzir a desigualdade exposed, ou seja, de você implementar políticas para depois reduzir a desigualdade. E a gente precisa inverter um pouco isso e pensar um pouco mais de como tentar reduzir a desigualdade no começo. Né? É muito mais caro você reduzir a desigualdade depois. Tá? E por último, eu acho que também é outro ponto que é importante, dada essa relação que existe município e estado e um pouco confusão de quem é responsável pelo quê, é aumentar a transparência para gerar uma maior possibilidade de cobrança, de accountability da sociedade. Né? Eu acho que, por exemplo, o IDEB no Brasil é um ótimo exemplo disso. Né? Ou seja, antes de existir uma coisa chamada Prova Brasil, onde você tinha uma prova, onde você ia lá, em cada escola, você gerava uma nota para município e você gerou um índice, não existia uma ideia, né, de que você poderia comparar diferentes municípios e saber quem está melhor e quem está pior com educação. A partir daí, cada vez que sai o IDEB, sai nos jornais, as pessoas falam, a gente, inclusive, eu tenho um trabalho com a ex-aluna minha, com a Marina Dias, onde a gente mostra que a informação que sai do IDEB é usada pelos eleitores na urna para premiar prefeitos que desempenham bem e para punir prefeitos que desempenham mal. Então você pode pensar que informação e transparência para gerar mais accountability para políticas sociais, aqui eu estou falando IDEB, mas, por exemplo, a princípio, você gostaria de ter uma coisa similar talvez com saúde, né? Você tem, por exemplo, pensa em implementação de Bolsa Família, de cadastro único, existe um índice que o MDS faz sobre a qualidade da gestão que está sendo implementada no município de como é que o cadastro único está sendo coletado, a cada quanto tempo que ele está sendo refeito, etc. Essas coisas, a princípio, talvez seja bom para a sociedade saber. Você falou da saúde, o que você sugeriria para avaliação de saúde? Não é um pouco complicado? É complicado, tudo é complicado. Educação também é complicado. Né? Ou seja, qualquer índice é complicado no sentido que ele possa ser manipulável. Né? Então, a sua grande preocupação sempre com o índice eu não quero dizer assim, eu vou criar um índice onde eu vou botar, sei lá, quantos pacientes você atendeu no ano. Né? Qualquer índice que você colocar, as pessoas, né, nós somos economistas, sabemos que todo mundo vai reagir a incentivos. Então, se você colocar um incentivo, as pessoas vão reagir. Se você no momento que você colocou, por exemplo, o IDEB, e o IDEB basicamente depende de taxa de aprovação e de nota, as pessoas reagem. Vários estados começam a aumentar a taxa de aprovação, mas sem mexer na aprendizagem, certo? Então você tem que ser esperto o suficiente para pensar ex ante o que você quer colocar no índice de forma que isso seja o menos manipulável possível. Ao mesmo tempo, você quer gerar transparência para a sociedade de forma que as pessoas saibam, se você mora no município tal e se o seu acesso ao SUS acontece de tal forma, você deveria poder saber e poder premiar ou punir o prefeito, por exemplo, que deveria ter tantas clínicas de saúde da família, com tantos médicos e tantas enfermeiras e tais remédios, e quando você chega lá, o médico não está, a enfermeira não está, o remédio não está, etc. Então, assim, eu não sei, a gente teria que pensar qual é a forma que você não consiga manipular essas coisas, que você consiga, ao mesmo tempo, gerar transparência, gerar accountability sem gerar incentivos para manipulação. Mas no caso do SUS, por exemplo, a gestão do SUS é triparte, né? Você municipal, do Estado, do... Com certeza, por isso que eu estou falando que a atribuição importa, né? Então você pode pensar que, por exemplo, pensa em clínicas de saúde da família que são geridas pelo município. A princípio você gostaria de ter transparência sobre gestão de alguma maneira, né? E isso a princípio poderia gerar accountability, né? Assim, mesmo empiricamente, não é óbvio, estou falando assim porque empiricamente tem casos onde isso gerou efeitos positivos, tem casos onde isso gera efeitos negativos no sentido de as pessoas tentarem, então, manipular o índice de uma forma ou de outra. Tá? Eu estou fazendo um ponto um pouco mais geral que, de alguma forma,
a gente ainda é pouco transparente em várias dimensões. E que uma maior transparência, muitas vezes, principalmente num sistema que é muito, né, federativo, onde você transfere muito localmente, e o controle hoje ele é todo vindo do centro para o município, né? Você tem TCU, você tem CGU, você tem os tribunais de contas dos estados. Então a expectativa toda é que e cada vez mais, né? O TCU agora acha que tem que avaliar programas e tal. Então cada vez mais a maneira de fiscalizar a qualidade da política no Brasil, social, não social, saúde, educação, é do centro para os municípios. E existem experiências interessantes onde dar mais informação localmente ajuda você a gerar accountability. Então a gente tem que pensar como e que tipo de informação que você pode usar para gerar essa responsabilização local, né? E a princípio numa democracia os eleitores deveriam estar sabendo e respondendo a isso, tá bom? Então vou ficar por aqui, aí não sei se o pessoal quer fazer perguntas depois, de repente a Lena fala, a gente faz... Querem fazer agora? Então a gente pode fazer agora, como vocês quiserem. Eu tenho uma pergunta. Uma vez eu vi o Gerente falando, no Roda Viva, que aqui no Brasil as políticas são feitas muito na União, né? São políticas nacionais de saneamento, políticas nacionais contra as drogas, que essas políticas efetivamente não chegam nos municípios. E você acabou de falar, o jargão, menos Brasília e mais Brasil, que infelizmente virou meio demagogo agora. Aí você falou agora que tem muita corrupção nos municípios, nas políticas públicas e tal. Você acha que a maior efetividade dessas políticas públicas, em geral, ela se dá por uma maior descentralização, por um pacto federalista melhor no Brasil? Por exemplo, o dinheiro chegar onde realmente importa, ou você acha que essas políticas... Então, isso é uma ótima pergunta, né? Mesmo assim, em termos acadêmicos, tem uma discussão muito grande em relação à descentralização, né? Quão benéfico ou não é o processo de descentralização. O problema no Brasil, em geral, é que existe um descasamento entre a descentralização brasileira no sentido de recursos e responsabilidades, né? Então, o Brasil é um país onde você descentralizou ali na Constituição de 88, né? A gente descentralizou muito, né? Você pensa em educação, você pensa em saúde, você pensa várias políticas sociais, a maneira que são implementadas, etc. Porém, os recursos, eles são todos centralizados, né? Então, a gente tem, sei lá, 5.000... quase 700 municípios no Brasil, dos quais, assim, mais da metade praticamente não arrecadam impostos, praticamente recebem transferências do governo federal que chegam de graça, totalmente automáticas, né? Então isso é ruim. Isso é ruim porque você não tem accountability. Quer dizer o seguinte, independente do que você fizer, você vai receber o dinheiro. Então eu fico esperando o dinheiro, eu fico esperando a política de Brasília, que nem você está falando, eu escrevo o meu município e eu faço, tá? Nesse sentido, algumas experiências, por exemplo, onde desempenho importa, são interessantes, né? Então, por exemplo, vou usar o caso do Ceará de novo. O Ceará tem uma experiência super interessante de o repasse do ICMS estadual para os municípios, que em vez dele ser em função de renda, população e outras coisas, parte desse repasse foi implementado em função de desempenho. Desempenho em saúde e desempenho em educação. Então, tem algumas métricas. Criança na escola, mortalidade infantil, tem algumas métricas. E lugares que desempenham melhor no sentido de valor adicionado, ou seja, que melhoram mais, recebem mais recursos. Então aí você está criando um incentivo para os lugares desempenharem melhor, né? De fato, parte da discussão que está sendo feita agora na renovação do Fundeb, tem uma das propostas que está sendo feitas, está sendo colocada, que tem a ver com isso, que tem a ver com parte do Fundeb, talvez, ele ser feito de maneira que você tem incentivos compatíveis e lugares que melhoram mais, você dá mais recursos, né? Então assim, eu acho que, realmente, isso é um problema na maneira como o federalismo brasileiro funciona, né? Que você, para muitos lugares, transfere dinheiro totalmente automático, sem a cobrança devida lá na ponta, né? Temos perguntas? Claro. 3 coisas. Essa discussão da produtividade é uma discussão perigosa, né? Porque se a gente olhar, quando a produtividade começa a não crescer, é o período do processo de desindustrialização brasileira, né? Então a gente começa a desindustrializar fortemente a partir da abertura econômica do Collor, tá certo? Então, isso é um problema, porque a gente tem que olhar também de que maneira o processo de desindustrialização impacta, e eu nunca vi estudo sobre isso, sobre
a estagnação da produtividade. Porque qual é o setor que é o setor mais dinâmico, onde tem inovação? O Brasil não consegue levar um investimento com um percentual do PIB. Então a gente fica olhando para a produtividade, para contrapor a produtividade com a questão que o salário mínimo subiu. E foi importante o salário mínimo subir, porque isso ampliou, não é? Quando diz a demanda agregada, etc. Foi um momento de expansão de crédito, já vou falar do crédito. Importante. Então o ponto é o seguinte: você conhece algum estudo, Cláudio, que tenha vinculado a estagnação da produtividade, dos fatores e do trabalho, em relação ao processo de desindustrialização? Porque se eu estou desindustrializando, gente, hoje a indústria, você sabe que é 9% do PIB, tá certo? Não adianta, é na indústria onde cresce a produtividade, essencialmente, não é no setor de serviços. É mais setor de serviços que a gente tem. Tem 5,5 milhões de mulheres que trabalham como domésticas. Entendeu? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você falou que a oferta de crédito, aquele negócio, enfim, mais ortodoxo, a transparência, do rigor, o crédito não avança, porque não há confiança. Mas nunca o crédito cresceu tanto no Brasil, não é mesmo? O crédito passou de 21% do PIB em 2002 para praticamente 60% do PIB em 2015. Qual foi a modalidade de crédito que mais cresceu? Crédito, recursos livres para pessoas físicas. Ou seja, a gente teve uma mudança nesse país com o crédito, com a produtividade parada, né, do crédito, uma coisa espetacular. Todo mundo está endividado, tem 63 milhões de pessoas inadimplentes, não endividadas, inadimplentes. Então é o seguinte, não é verdade que a produtividade impede a expansão do crédito. Eu acho que essa discussão, que é um foco meio ortodoxo, com todo respeito, da produtividade que é um empecilho, é claro que a gente tem que crescer, é claro que a produtividade tem que aumentar, porque não é possível que a gente tenha, né, uma produtividade tão baixa, e porque se a gente quer ter dinheiro no INSS, a gente quer ter dinheiro no seguro social para pagar, um trabalhador não pode produzir 100, ele tem que produzir 1.000, senão eu vou ter que pôr as mulheres para fazer filho, não é isso? Para ter mais gente trabalhando, não tem emprego. Então, é claro que a produtividade é central, mas a gente dizer que o fato de não teve oferta de crédito, não cresceu porque a produtividade não andou, ou dizer que a produtividade realmente se descolou dos salários, eu acho que isso tem um aspecto benéfico, por mais que até os novos desenvolvimentistas critiquem isso. Mas a gente se desindustrializou. Como é possível você pensar em elevar significativamente a produtividade se está no processo de desindustrialização, enfim, definitivo, né? Porque a coisa veio ladeira abaixo desde 89. Então essas são duas perguntas. A outra, eu vou discordar de você quando você diz que ninguém olha para a primeira infância, né? Porque, objetivamente, o que é política social? Política social é proteção social ao longo do ciclo de vida. A gente olha, aliás, é uma reivindicação do movimento de mulheres, não é isso? Ter creche, tempo integral, substituir o tempo de trabalho das mulheres. Mas por que não tem creche nesse país? Né? Não tem creche nesse país. Primeiro, que tem emprego doméstico 5,5 milhões de pessoas. Tá certo? Ou seja, vamos preservar a produtividade que tende a zero, gente que fica lá, sem horas, sem jornada de trabalho definida, etc. É isso? Quando eu tenho uma babá, que chega às 5 da manhã, que dorme na casa, que faz isso, para a patroa poder ir trabalhar, como acontece. E por que a gente não constrói creche? Porque é muito caro. Você tem gente formada para cuidar de criança, passar o dia inteiro com criança, mudar uma criança de 3 meses da caminha para 6 meses, que é uma outra salinha, de 6 meses para 8 meses, de 8 meses para 1 ano, começa a andar, depois tem que aprender a sentar, tem que aprender a comer com a mulher. Gente, isso é uma trabalheira, eu preciso de gente qualificada para fazer isso. Por que a gente não tem isso no Brasil? Porque ninguém quer investir nisso, entendeu? Não é que a gente não dá importância. Eu acho que é um equívoco falar assim, que você pega qualquer manual aí do bar, etc., proteção social, polícia social, do berço, como diz o Beveridge, não é isso? Até a hora que você vai se enterrar. Então a gente tem que cobrir o ciclo de vida. O problema é o custo disso. Do mesmo jeito, hoje, ninguém está cuidando dos idosos, né? A gente está pensando em hipoteca reversa para os idosos terem dinheiro para pagar uma empregada doméstica para ficar com eles. Ou seja, vão vender o imóvel deles para ter o dinheirinho que eles precisam para poder sobreviver. Então, o ponto é o seguinte, como é que a gente equaciona num país onde eu tenho, né, uma heterogeneidade estrutural do tamanho da nossa, tem 5,5 milhões de pessoas que trabalham como doméstico, como é que
equaciona a capacitação, a formação e a oferta de serviços públicos adequados. Você sabe que serviço público, que é in kind, em espécie, é infinitamente mais caro do que eu dar um dinheiro para alguém buscar comprar isso no mercado, mesmo como todos nós sabemos. Agora, o impacto redistributivo é infinitamente maior, como mostram os trabalhos do Fernando Geiger, etc. Né? Então, o ponto é o seguinte, senão a gente fala as coisas e parece que ninguém está interessado, né, Cláudia? Mas não é. A gente tem que ver o viés da política social no Brasil. 68,8% do gasto social é o quê? Transferência de renda. É para as pessoas irem pegar a coisa. A gente não dá provisão. E a gente não dá provisão por quê? Porque é caro. E a política social, sendo tributária da política macroeconômica, é claro que ela é dependente, ela é tributária, se não tem dinheiro, não tem como fazer isso. Então, eu acho, sabe, que a gente tem que incorporar a dimensão da política macroeconômica, porque senão a gente fica dizendo assim, não tem transparência, não tem efetividade, não tem isso, não tem avaliação. Eu avaliei milhões de coisas, trabalhei 4 anos em Nova Iguaçu, fiz avaliação do programa Bairro Escola, o Lindbergh nunca mais falou comigo, né? Jornal lá e falou que ele me mandou embora, por isso que eu não gosto dele, me mandou embora 2 vezes, eu voltei. Eu tinha que acabar a avaliação. Mas enfim, eu fiz avaliação para o governo federal, e a gente faz avaliações. Sabe quanto custa fazer a avaliação do Lucca Total? Que é uma avaliação que eu fiz em 2012, na SAI. Naquela época foi 3.800.000 reais. Você fazer uma avaliação com T0, P1, P2, ir, voltar, ver os impactos, aplicação, é caríssimo. Então você fazer uma avaliação séria é caro. E não adianta fazer só com grupo de controle, porque a gente nunca consegue ter um grupo de controle igual ao grupo da intervenção, né? Então é o seguinte, a gente não tem a cultura da intervenção, Cláudio, porque as pessoas lançam políticas e nunca tem uma verba, quando teve uma oportunidade no México, quando foi criado lá a oportunidade, o Banco Mundial foi lá e deu 1 milhão, isso foi em 1997, 1 milhão de dólares para avaliar a oportunidade, que eles queriam que fosse o modelo deles de transferência de renda política. Então, eu acho que, sabe, porque senão a gente fica achando que a gente não faz, que a gente não é preparado. Não, a gente não faz porque o custo de fazer bem é alguma coisa que nesse país, dada a natureza da política macroeconômica, né? E dadas as prioridades que nós temos, que não é ter política de provisão de serviços, mas é de dar dinheiro para as pessoas, que é a única coisa que esse país faz, né? Nada mais além disso, essencialmente. Eu acho que é por isso que a gente não faz. Mas você me fala... Então vamos lá, algumas respostas. Então me relembre se eu esqueci de alguma coisa. Então primeiro, a coisa da desindustrialização, é claro que essas coisas estão relacionadas, né? Mas mesmo quando você pega e você tenta olhar qual é a nossa produtividade em setores como serviços, etc., ela é ruim também. Então, assim, não é só em manufaturas que a nossa produtividade é baixa. A gente é baixo em produtividade em outras coisas. Mas mesmo quando você fizer uma análise comparada, não é a minha praia, não é exatamente a minha pesquisa, mas as coisas que eu já vi comparadas com países que também se desindustrializaram, porque na verdade essa coisa de se desindustrializar é uma coisa meio middle income trap, está acontecendo com vários países, né? Não é só o Brasil que está nisso. Mas não é só o Brasil, não. O Danny Roderick, por exemplo, tem um trabalho onde ele mostra isso e coloca vários países onde vários desses países que estão meio presos nesse middle income trap, aconteceu coisas similares. 5 anos antes, 5 anos depois, mas tem um grupo de países acontecendo a mesma coisa. Mesmo comparado com algum desses países, a nossa produtividade é relativamente baixa. Agora, mais do que isso, e aí eu acho que é onde a literatura, pelo menos o pessoal macro que pensa em produtividade, para onde a coisa tem caminhado, é que mais grave do que necessariamente só a produtividade ser baixa, é a dispersão que existe em produtividade nos fatores, mesmo dentro de setores menores, né? A famosa agora malocação ou o que eles chamam de misallocation, né? Então, você olha para alguns setores, por exemplo, que a princípio você esperaria que as empresas fossem parecidas, e a dispersão de produtividade que você tem é quase a mesma do que entre diferentes setores. Então, por quê? Porque tem várias empresas que elas sobrevivem sem ter que sobreviver. E aqui eu estou falando em geral, né? Acontece serviços, no que for. Por que elas sobrevivem? Em parte sobrevivem por políticas equivocadas que a gente tem. Então a gente tem que pensar que políticas equivocadas são essas, né? Então, que políticas equivocadas podem ser essas? Bom,
É verdade, a gente teve uma expansão enorme de crédito que aconteceu, por exemplo, a partir da crise de 2008. Esse crédito ajudou algumas firmas que deveriam ter quebrado a não quebrar. Essas firmas, muitas delas, são extremamente pouco produtivas. Elas não deveriam estar aí. Na verdade, se não tivesse existido algum tipo de crédito que tivesse mantido de forma artificial essas empresas, elas não estariam aí, teriam entrado empresas novas no mercado, etc. Por que a gente tem 5 grandes construtoras, né, envolvidas em grandes escalas no que for? Por que são 5? Bom, em parte porque são as empresas que conseguiam crédito, conseguiam acesso ao contrato do governo, ou seja... 5 bancos também, né? Dos 5 bancos, etc. Então, assim, parte do nosso problema é um problema de concorrência, mas é verdade. Eu acho que quando você fala de má alocação de fatores, organização industrial que você tem setores que estão extremamente concentrados no Brasil, e não é só no Brasil isso, com certeza isso tem a ver com má alocação de fatores. Se você tem uma empresa de cimento que você está comprando, óbvio que você não vai ter a mesma produtividade se você tivesse um mercado, concorrência, né, etc. Então, assim, acho que isso é parte do problema. A coisa do crédito, o único ponto que eu quis fazer, eu não estava falando nem aqui de causa e efeito, que crédito causa ou não causa, produtividade, etc. Era um ponto... A produtividade impedia a expansão do crédito? Não é que impede a expansão do crédito, é que impede a expansão do crédito para as empresas que deveriam estar recebendo crédito, né? Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, eu acho que está bastante claro que o que aconteceu durante 10 anos no BNDES não foi o adequado para o Brasil. Certo? Não foi. Ou seja, a JBS está recebendo crédito para ir lá fora e comprar empresa, não era o que deveria estar acontecendo. Então, quando a gente está falando que o crédito está indo para a JBS e não talvez para empresas menores, por que não está indo para empresas menores? Bom, em parte é porque a gente tem um problema de que existe um risco ali implícito, etc. Então é isso que eu estava querendo dizer. Ou seja, essas coisas são endógenas, uma obviamente vai depender da outra. Tá? Mas obviamente que parte da má alocação de fatores no Brasil tem a ver com critérios que não são os critérios que deveriam estar acontecendo. Tá? Por último, a coisa de primeira infância, o que eu estava querendo dizer, não era nós como pesquisadores que a gente não faz. Tá? O ponto que eu estava querendo fazer é o seguinte. Primeiro, quando a gente pensa em primeira infância, e você vê, por exemplo, vários dos programas que estão acontecendo em outros países da América Latina, então, por exemplo, sei lá, Raquel Bernal, que é professora Los Angeles na Colômbia, as coisas que ela está avaliando, são programas, na verdade, muito mais baratos do que você botar a gente em creche super qualificada. São programas de primeira infância onde você ensinar, por exemplo, mães a brincarem com crianças, estimularem crianças pequenas, etc. Esses programas são bastante mais baratos a princípio do que construções de creche. E tem evidência de que vários deles funcionam. Mesmo no Brasil, tem experiências dessas no sul do Brasil. Eu não estou falando aqui a gente como pesquisador, o que eu estou falando é que ao mesmo tempo que a gente bota muito dinheiro nas nossas universidades, em termos relativos, a gente presta pouca atenção como políticos que estão lá tomando decisões em primeira infância, que é super importante. Então, é gasto relativo o que eu estou falando. É onde a gente deveria estar colocando na margem esse nosso real se a gente realmente quer reduzir pobreza e desigualdade. Tá? E aí, obviamente, é questão de saber aonde que a gente deveria estar colocando nesse real. Obviamente que é endógeno. Eu concordo com você, tem gente tomando essas decisões. Tem prefeitos dizendo assim, eu não quero construir uma creche, eu não quero implementar esse programa. Então a gente precisa entender por que eles não querem implementar esse programa. Eu concordo plenamente que isso é uma decisão tomada por alguém. Eu só estou falando que desde o ponto de vista central, se você pudesse alocar dinheiro na margem, a gente presta pouca atenção, a gente coloca relativamente pouco dinheiro em primeira infância. Esse que era o meu ponto principal.